Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que você está ouvindo esse vídeo, essa ministração, mas eu quero dizer algo para você. Deus te ama. E você foi criado à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Você é um escolhido do Senhor. Que o Senhor Ele te envolva nesse momento e que você sinta a paz do Senhor que excede todo o entendimento. Aqui quem vos fala é a Dayana, do Devocional, porta-voz da verdade. Hoje eu trago uma palavra de Deus diretamente para o seu coração. Hoje eu quero ministrar um pouco sobre a Páscoa do Senhor. Nós tivemos aí esse feriado maravilhoso. Creio que muitos aproveitaram, descansaram. E agora nós voltamos novamente para a nossa rotina. Mas pela graça do Senhor, a misericórdia de Deus, ela se renova a cada amanhecer. Nós não merecemos o amor de Deus, mas Ele nos amou sobremaneira. Nós não merecemos a graça do Senhor, porém nós recebemos a graça de graça. Nada fizemos, nada merecemos, mas o nosso Deus, por amor, nos resgatou do poder do pecado e hoje nós temos livre acesso à presença do Pai. Vamos começar a entender um pouco da Páscoa do Senhor. Hoje a Páscoa é muito relacionada com coelhos, com ovos de Páscoas, com chocolate. Isso tudo é muito gostoso. Quem não gosta de comer um chocolate quando chega a Páscoa? Porém, o chocolate, o coelho, ele não é o principal símbolo da Páscoa. Isso foi uma forma secular de ser conhecida a Páscoa. Porém, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós entendemos que a Páscoa nada tem a ver com coelhos e nem com chocolate. Mas ela tem a ver com o Cordeiro de Deus, com Jesus, com a sua morte e com a sua ressurreição. E eu quero começar aqui trazendo desde o início que desde Adão e Eva nós não merecemos o favor de Deus, nós não merecemos o amor do Senhor. Deus fez ali a terra e Ele colocou o homem para habitar nela, criou uma mulher para ser idônea, porque Deus viu que o homem, não era bom que o homem estivesse só. Deus fez uma auxiliadora. Porém, o inimigo, usando a sua astúcia, usou ali de um animal, da serpente, para trazer enganação a Eva e distorcer aquilo que o próprio Deus tinha dito para Adão. E Eva, por falta de sabedoria, acabou sendo enganada e comeu daquele fruto que Deus tinha ordenado que não comesse. E ainda ofereceu ao seu marido, a Adão, e ele também comeu daquele fruto. Então eles perceberam ali que eles estavam nus, eles perceberam a sua natureza, perceberam que sem Deus, se não fosse a mão de Deus sobre eles, eles não eram nada. E eles caíram em si, e os seus olhos foram abertos, e eles perceberam que estavam nus. E em Gênesis 3, no versículo 21, diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então esse versículo, ele nos mostra o sacrifício de um animal para cobrir o ser humano, que foi um ato de provisão e graça de Deus após a queda. Deus estava talvez ferido, magoado, porque Deus fez uma terra ali boa aos seus olhos e colocou o homem que Ele criou, a mulher que Ele criou, e aquele homem, aquela mulher desobedeceu a sua palavra, desobedeceu aquilo que Ele tinha dado para eles como uma ordenança, e eles comeram daquele fruto. Então provavelmente Deus ficou muito triste. Imagina só, você faz de tudo por uma pessoa e aquela pessoa vem, te fere e te magoa. Aquela pessoa não tem um reconhecimento pelo que você fez por ela. Então Deus provavelmente se entristeceu em seu coração.
mas ele não trouxe ali aquela morte natural a Adão e Eva no momento que eles comeram daquele fruto, mas eles tiveram uma morte espiritual. O homem e a mulher, nós já não iríamos viver mais eternamente. Deus colocou um limite em nossas vidas. E o pecado entrou no mundo e Deus necessitou ali matar aquele animal para tirar a pele dele, para cobrir Adão e Eva. E o pecado entrou no mundo. Ali já vemos naquela primeira família já a morte, Caim matando Abel, e vemos destruição atrás de destruição, maldição atrás de maldições. E Deus precisava que houvessem sacrifícios para que Ele pudesse se relacionar conosco, porque Deus é justo, Deus é santo, Deus não se mistura com pecado. Nós, para termos acesso a Deus, nós precisávamos de sacrifícios de animais. Em Levítico 1, versículo 3 e 4, diz assim: se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito à porta da tenda da congregação, o oferecerá de livre vontade perante o Senhor. Porás a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito a favor dele, para fazer expiação por ele. Olha aqui, colocava a mão sobre a cabeça do animal para que Deus pudesse nos aceitar através da vida dele, por expiação da vida daquele animal. Então esse trecho ele nos mostra o sistema de sacrifícios no Antigo Testamento, apontando para a necessidade das expiações dos pecados. Então, meus irmãos, desde ali o Antigo Testamento, as pessoas elas não podiam se achegar a Deus sem que houvesse o sacrifício para a remissão de pecados, para que fossem perdoados por Deus. Nós vemos também ali na primeira Páscoa no Egito, está escrito assim, Êxodo 12, versículos 7 ao 13. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, e nas vergas da porta, nas casas em que os comerem. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverás entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Então aqui nós vemos como o sangue do cordeiro, ele serviu como uma proteção no evento da primeira Páscoa. Para quem não sabe de qual contexto que está se referindo essa passagem, é quando o povo de Israel eles estavam sendo escravizados durante 400 anos no Egito. E Deus enviou ali Moisés como um libertador daquele povo. E Deus enviou 10 pragas, sendo que a última praga seria a morte dos primogênitos. Porém, Deus comunicou para Israel que a única forma daqueles primogênitos deles também não morrerem seria se eles colocassem nas ombreiras e nas vergas das portas o sangue do cordeiro. Então aquele anjo da morte veria aquele sangue e não haveria matança ali entre o povo hebreu. Então hoje nós também não necessitamos mais daquele sangue do cordeiro. Por quê? Porque Jesus já derramou o seu sangue e ele se fez sacrifício em nosso lugar. Jesus ali naquela cruz foi um holocausto ao Senhor. Ele levou sobre si as nossas pisaduras, os nossos pecados. Ele levou sobre si e hoje nós temos libertação por meio de Jesus. Então a primeira Páscoa ela acontece durante o povo no Egito, que Deus deu como ordenança para eles sempre se lembrarem desse acontecimento, de como o Senhor ele trouxe proteção para aqueles israelitas através do sangue do Cordeiro. Então a Páscoa no Antigo Testamento, lá em Êxodo 12:14, este dia vos será por memorial e celebrá-lo-ei por festas ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então a Páscoa ela foi instituída como uma lembrança da libertação do Egito,
como um marco na história de Israel, e eles sempre deviam se lembrar desse acontecimento, de como o Senhor os livrou, como o Senhor os libertou daquela escravidão, e hoje, por meio de Jesus, nós não somos mais escravos, nós somos filhos de Deus, nós somos cordeiros com Cristo. Hoje nós temos liberdade através de Jesus. Então a Páscoa no Novo Testamento, ela acontece Jesus como o Cordeiro de Deus. 1 Coríntios 5:7, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. João capítulo 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Lucas 22:15-16, Jesus celebra a última Páscoa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comereis, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então esses versículos, eles nos mostram o cumprimento, da Páscoa em Jesus, que foi o sacrifício perfeito, que liberta da escravidão do pecado. Hoje nós somos libertos e não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação, porque Jesus levou sobre si os pecados de muitos. Jesus sofreu naquela cruz. Jesus padeceu muitas dores. Na sexta-feira, Jesus foi crucificado. No sábado houve ali aquele silêncio que muitas pessoas podem ter pensado: será que assim que acabou o ministério de Jesus, ele morreu, agora acabou tudo? Mas Jesus sempre dizia para aqueles discípulos, para os seguidores dele, que ele ressuscitaria, mas eles não entendiam aquilo. Mas depois que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, eles começaram a se lembrar que Jesus já havia falado isso com eles. Então houve um sábado ali do silêncio. E quantas vezes Deus nos faz promessa, mas ocorre também o sábado do silêncio. Mas sempre há no domingo, um domingo da ressurreição, um domingo das boas novas, um domingo que Jesus ressuscitou. E aqueles discípulos verdadeiramente caíram em si, que verdadeiramente Jesus é e era o Filho de Deus. E hoje nós comemoramos a Páscoa e nós devemos nos lembrar disso, que Jesus morreu e ele ressuscitou, e que Jesus passou por muitas situações por nos amar, para nos dar vida. Jesus sofreu para que eu e você não sofrêssemos. Jesus nos deu a libertação. Então, Jesus passou muitas situações por nos amar. Jesus, ele suou gotas de sangue, seu rosto ali coberto de sangue, ele foi esbofeteado, cuspido, humilhado. Provavelmente Jesus foi crucificado nu. E Jesus não merecia passar por tudo isso que ele passou. Talvez a gente possa pensar, mas tantas pessoas já morreram crucificadas, sim, mas elas não carregaram o peso do pecado. Então, ali foi tão terrível naquela cruz que não foi apenas a parte física que doía em Jesus, mas a parte também espiritual. E eu não sei nem dizer qual delas é pior. Mas Jesus estava carregando ali o pecado de muitos, de todos nós. Jesus estava carregando aquele fardo. Jesus estava carregando ali aquela ausência de Deus, porque o pecado, ele nos afasta de Deus. Então Jesus estava experienciando ali algo terrível, que nós não conseguimos nem imaginar o quão sofrido foi aquilo, mas ele sofreu tudo, mesmo sendo Deus, mesmo sendo o Rei dos Reis, mesmo sendo o Criador daquelas pessoas. Jesus se humilhou para nos dar vida. Então hoje, se você está vivo, é pela misericórdia de Jesus. Ele quem te sustenta, Ele quem te guarda,
Ele quem segura nas tuas mãos. Então a Páscoa, ela é a celebração da morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Lembre-se sempre disso, que a Páscoa é a celebração da morte e a ressurreição de Jesus Cristo, porque foi na cruz que Jesus levou todos os nossos pecados, tomando o nosso castigo em nosso lugar. Mas o Senhor, ele não permaneceu morto. No terceiro dia ele ressuscitou. Então na Bíblia, a Páscoa é a celebração da libertação. E a primeira Páscoa aconteceu ali com o povo de Israel, quando eles estavam sendo libertos da escravidão no Egito. E também aliada à tradição de sacrificar os cordeiros para perdão dos pecados. Então a festa da Páscoa que aquele pessoal comemorava, eles faziam se lembrar a graça salvadora de Deus. Mas o sentido pleno, meus irmãos, da Páscoa só veio se cumprir através da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, porque Jesus é a nossa Páscoa. Libertação, perdão e esperança. Jesus venceu a morte e agora nos oferece o seu perdão, a sua salvação, e todos aqueles que creem nele como seu Salvador têm seus pecados perdoados, recebem uma nova vida como filhos de Deus e têm a promessa da vida eterna. Então, assim como Deus libertou os israelitas da escravidão no Egito, ele nos liberta também da escravidão do pecado. Nós não precisamos mais ter medo da condenação, porque Jesus morreu em nosso lugar e agora podemos viver para Jesus, aprendendo a fazer a vontade de Deus. Que você entregue a sua vida a Jesus, porque muitas pessoas pensam: eu sou uma pessoa boa, eu nunca matei, nunca fiz mal a ninguém, eu sou uma pessoa boa. Você pode ter atos bons, mas isso não te faz digno do reino dos céus, porque nós só temos acesso ao reino de Deus através de Jesus Cristo. Porque nós, assim como eu falei no início dessa ministração sobre Adão e Eva, através de Adão e Eva entrou o pecado no mundo. Então todos os filhos de Adão e Eva, a nossa geração, já foi concebida no pecado. Então nós temos uma natureza pecaminosa. Então não é também sobre o que nós fazemos. Nós já temos essa natureza. Então todos nós, por mais bons que nós sejamos, todos nós precisamos de Jesus. E não há salvação sem Ele. Não há salvação sem Jesus. Jesus fez o sacrifício para que hoje eu e você tivéssemos acesso. Jesus é o tabernáculo de Deus. E o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Hoje, o nosso mediador entre Deus e os homens é Jesus. Antigamente, Deus falava por meio de profetas e os homens falavam com Deus através de sacerdotes, mas hoje não. Hoje só há um mediador entre nós e Deus, que é Jesus. Então nós necessitamos clamar a Jesus para que Ele possa nos ajudar. Eu espero que Deus tenha falado com você através dessa ministração, que você venha sempre se lembrar da Páscoa como uma celebração da morte e da ressurreição de Jesus. Pode comer seu chocolate, não tem problema nenhum, mas nunca se esqueça que a Páscoa ela não tem a ver só com chocolates e com coelhos, mas ela tem a ver com o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E esse Cordeiro é Jesus, que hoje te dá vida. Basta que você aceite Ele entrar, fazer morada dentro de você e te transformar por completo. Se essa palavra ministrou seu coração, eu te convido a fazer a seguinte oração comigo. Senhor meu Deus, obrigada, Pai, pelo teu sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Obrigada, Jesus, por celebrar a Páscoa do Senhor, porque nós, Senhor, nos lembramos que um dia o Senhor morreu e ressuscitou por nos amar, Senhor.
Obrigada por tudo que o Senhor sofreu, por tudo que o Senhor passou naquele Calvário, por todas as dores, Senhor, por todas as palavras de injustiça que o Senhor ouviu. Mas obrigada, Jesus, por ter aguentado tudo, por me amar, por nos amar, Jesus, obrigada. Hoje eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu confesso, Jesus, que só através do Senhor que eu tenho acesso ao Pai. E eu te agradeço pelo teu sacrifício, Jesus. Obrigada por cada gota do teu sangue derramada sobre aquela cruz. Obrigada, Jesus, por me amar, Senhor. Me ensina a obedecer, Pai, os teus ensinamentos e mandamentos. Em nome de Jesus. Amém. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém e de deixar a sua curtida, o seu comentário. Que Jesus te abençoe poderosamente. Até mais.